Glória a Deus. Meu irmão, tenho aprendido ao longo da minha caminhada que a gente nunca perde com Deus. Amém? Todas as vezes que a gente busca a Deus, Deus acrescenta. Amém? Se você parar durante um dia para orar, Deus vai acrescentar algo na sua vida. Se você parar um segundo na sua rotina, abrir a Bíblia e ler um versículo, Deus vai acrescentar algo. Se você tirar um tempo para ir na igreja, participar de um culto, adorar, ouvir uma pregação, Deus vai acrescentar algo na sua vida. Amém? Deus sempre soma na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, que bom a gente estar junto aqui nessa noite para poder meditar na palavra do Senhor, adorar Ele, buscar receber do céu aquilo que a gente precisa. Amém? Deus tem alimento para liberar sobre nós, tem bênção para liberar sobre a nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia. João 14:15. Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz assim, ó. São palavras de Jesus. Se vocês me amam, aleluia. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei, me manifestarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém? Glória a Deus. Nós vamos até aí. Meu amado, Deus falou algo ao meu coração nesse dia sobre o Espírito Santo, sobre a grandeza que é a presença do Espírito de Deus em nós e no nosso meio, o mover do Espírito Santo, a obra que o Espírito Santo faz na igreja, na sua vida, na nossa comunidade de fé. E muitas vezes a gente não percebe isso, a gente não dá valor a isso, ou a gente não busca aprofundar sobre isso. E aí eu fui buscar na palavra e meditar nesse texto. E quando eu li a palavra, teve algo aqui no início que saltou aos meus olhos. E eu quero chamar a sua atenção também. Porque Jesus, nesse texto que nós lemos, ele repete 3 vezes, em 10, 11 versículos, ele repete 3 vezes uma lógica, presta atenção. Ele diz no início, no 15 ele diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aí ele diz no 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aí no 23 ele fala: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Presta atenção, porque obediência é algo fundamental na nossa relação com Deus. A obediência, ela é fundamental para que Deus possa nos conduzir, para que Deus possa nos guiar nos propósitos que Ele tem.
Porque não adianta a gente ser crente, como dizia uma prima minha, que Deus usou para me ganhar para Jesus. Um dia, de tanto eu ficar questionando, quando eu estava novo, convertido, por fim ela encerrou a discussão e falou assim comigo: ô Christian, Jesus é ovelha, não é cabrito. Se você quer berrar, se você quer ficar gritando, o lugar é em outro pasto. Jesus tem ovelha, e ovelha ouve a voz do pastor. Só que Jesus aqui, ele acrescenta um outro elemento na obediência. Na verdade, ele desvenda para nós o que é que leva um ser humano a obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque se o que moveu o coração do homem para tentar obedecer a Deus for os interesses financeiros, não vai dar certo. Se o que moveu o coração do homem para tentar obedecer a Deus for a busca pela fama, não vai dar certo. Se Jesus está fazendo um elo aqui muito poderoso para a gente entender como é que a gente vai conseguir obedecer cada vez mais a Deus. E a obediência, ela é fundamental para você ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão? Fala assim para o seu irmão que está do seu lado: quanto mais você obedecer a Deus, mais você vai vencer. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Fala de novo para o seu irmão. Fala: meu irmão, presta atenção. Quanto mais você obedece, mais você vence. Jesus mostra o que faz a gente obedecer cada vez mais a Deus. Não é a religiosidade, não é a busca pelo ocultismo, não é o interesse nas riquezas, não é a busca pela fama. Jesus deixa claro para nós 3 vezes, em 11 versículos, ele repete a mesma fórmula. Ele fala assim: sabe quem que é que consegue me obedecer? Sabe quem são aqueles que me obedecem, que obedecem a minha palavra? São aqueles que me amam. Quanto mais, presta atenção nisso, meu irmão, quanto mais você amar Jesus, mais você vai obedecer a Ele. Ele diz 3 vezes, ele falou no 15: se vocês me amam, se for verdade que vocês me amam, vocês vão obedecer meus mandamentos. Aí ele diz lá no 21, ele diz assim: aqueles que obedecem os meus mandamentos, que têm os meus mandamentos, são aqueles que me amam. Aí ele diz no 23, ele diz: se alguém me ama mesmo de verdade, vai obedecer a minha palavra. Sabe por quê? Porque está assim de gente no mundo que se ama, presta atenção, igreja, que se ama mais do que ama Jesus. E aí, quando Jesus dá um comando que não é aquilo que a pessoa queria fazer na carne, na mentalidade humana, no raciocínio desse mundo, a pessoa tem que fazer uma escolha: eu amo mais a mim mesmo, ao meu ego, ao meu desejo, aquilo que eu quero para mim, ou eu amo mais a Jesus? Por isso que Jesus falou, numa certa passagem, ele falou assim, que nós temos que tomar a nossa cruz, nós temos que seguir o caminho dele, que se entregou por nós. Nós temos que tomar a nossa cruz e seguir após ele. Tomar a nossa cruz significa dizer: eu amo mais a Jesus do que eu amo a mim mesmo. E é por isso que lá Jesus falou numa passagem, ele diz assim: aquele que ama mais o seu pai do que me ama não é digno de mim. Aquele que ama mais a sua mulher do que me ama não é digno de mim. Aquele que ama mais o seu filho do que me ama não é digno de mim. Porque Jesus não está ali colocando, ele não está colocando um duelo para nós. Ele está esclarecendo para nós que para obedecer ele, a obediência só vai vir quando a gente amar ele de verdade. Quanto mais eu amo a Jesus, mais eu sou atraído pela presença dele, mais eu quero estar
diante dele, mais eu quero ouvir a voz dele, mais eu quero ser parecido com ele, mais eu quero ter encontros com ele. E é isso que vai fazer com que a nossa vida vá sendo moldada por ele. Quem ama a Jesus obedece os mandamentos. Todas as vezes que a gente desobedece a Jesus, a gente está sendo influenciado ou pelo amor próprio. Não, mas eu mereço. O pastor já falou isso aqui algumas vezes. A pessoa virar e falar assim: não, mas eu mereço ser feliz. Essa frase do diabo essa é malandra. Eu mereço ser feliz. Eu tenho que me amar antes de amar a Deus, a palavra de Deus. E aqui está sendo claro, meu irmão. E o grande mistério disso é que, na verdade, você acha que você se ama, mas tem um que ama você mais do que você mesmo. E eu estou falando não é da boca para fora, é porque ele já provou isso. Sabe como? Quando você não estava nem aí para ele, ele entregou a vida dele para te salvar. O amor é o elo. É quando a gente ama Jesus de verdade, que a palavra de Jesus é mais importante para nós do que a palavra do nosso pai e da nossa mãe. Jesus, a Bíblia fala assim: mas meu pai e minha mãe me ensinaram outra coisa, a tradição lá em casa da minha família é diferente. E a pergunta de Deus para você é a seguinte: não é quem está certo, quem está errado. Você ama mais seu pai, sua mãe, sua cultura, ou você ama mais a Jesus? Porque se você ama mais a Jesus, você vai se aproximar dele, você vai ouvir a voz dele, você vai seguir ao que ele diz. Jesus deixou claro isso aqui, meus irmãos. A obediência é uma questão de amor, de aprofundar o nosso amor por ele, da gente poder entender o chamado verdadeiro de Deus no nosso coração. A relação de Deus, que Deus busca estabelecer comigo, com você, apesar da gente ser servo e ele ser Senhor, no coração de Deus, o olhar de Deus não é nesse sentido. É uma relação de amor. O que Deus espera despertar em você é amor, para que você se aproxime com alegria, você tenha desejo de passar na presença dele, tenha desejo de viver ao lado dele. E é isso que a gente faz com quem a gente ama. Quem são as pessoas que eu mais amo nessa terra? São com elas que eu busco estar no meu dia a dia. São elas que são as mais importantes para mim. Se você me perguntar: Cris, quem são as pessoas mais importantes para você aqui nessa terra? Amém? Hoje eu tenho, graças a Deus, mãe viva ainda, tenho meu irmão, graças a Deus por isso, mas eu tenho 3 filhos e uma esposa. E o pastor, que eu amo também, em nome de Jesus. Meu irmão, quem são as pessoas que eu mais amo? Hoje, eu, Christian, quando eu olho, se precisar, eu dou a minha vida por eles. Meus 3 filhos. E a minha esposa, senão ela vai me xingar. E aí, toda hora que eu não estou fazendo nada, não estou trabalhando, não estou na igreja pregando, eu não tenho nenhum compromisso, eu corro para estar perto de quem? Daqueles que eu amo. Você precisa desenvolver, aprofundar o seu amor com Jesus. Você precisa amar mais ele. Presta atenção, vou repetir para você entender. Não é simplesmente aprender os mandamentos dele para obedecer. Isso é só um guia para te livrar de muita coisa ruim, para te mostrar o caminho certo. Não é isso. Uma vez eu ouvi um pastor que falou assim: olha, nós não estamos apaixonados só pelos ensinamentos de Jesus, nós estamos apaixonados por ele. Vou te explicar isso. É como se eu virasse para você e falasse assim: ó, eu amo a honestidade do pastor Watterson, eu amo a inteligência do pastor Watterson. Amém? Aí é um amor pelas características, eu estou valorizando as características, mas o amor que Deus espera de nós e que Ele tem por nós vai além disso. É você amar estar na presença. Eu amo Ele, eu amo estar junto,
eu amo ouvir a voz dele, eu amo conhecer cada dia mais. Então, meu irmão, não ande pelo caminho errado. Quanto mais você amar Jesus, mais você vai obedecer a palavra. Quem está falando não sou eu, quem está dizendo é Ele. E é por isso que tem milhões de pessoas lá fora que conhecem a palavra, que sabem o caminho certo a seguir, mas não andam nesse caminho e não estão numa igreja como essa. Sabe por quê? Porque conhece a palavra, já ouviu falar que tem que obedecer, sabe qual é o certo e o errado, mas no coração não existe ainda amor por Jesus. Sabe por que eu vim aqui nessa noite? Eu venho na igreja na quinta, no domingo. Na quinta eu estou aqui para pregar, no domingo eu estou para cultuar. Mas eu venho aqui não é só por causa dos ensinamentos que eu vou receber. Eu venho aqui porque eu sei que Ele está nesse lugar. E a gente no coração, todos nós já devemos ter uma experiência como essa. Às vezes a gente vai num culto, a gente ouve a palavra, a gente ouve os ensinamentos, Verinha, a gente ouve os mandamentos, e a gente saiu de repente com o coração pedindo algo mais, faltou algo. Sabe o que é? É porque nosso coração, a fé verdadeira no nosso coração, ela não quer só ouvir os ensinamentos, ela não quer só conhecer a palavra, a gente deseja no nosso coração e no nosso espírito sentir a presença dele. É isso, Bruno, quando a gente vem na igreja, a gente ouve pregação, a gente ouve ensinamento, a gente é corrigido, a gente é motivado, mas o nosso coração fica doido para quê? Para sentir a presença dele. E quando a gente sente a presença dele, a gente começa a dar glória a Deus, aleluia, chora, ajoelha. Por quê? Porque a gente não está apaixonado só por entender a palavra, os ensinamentos, a gente é apaixonado por ele. Por ele. É por isso que a gente fica ansioso pela presença dele. Essa terça agora, anteontem, a gente subiu o monte, e a gente chega no monte pensando que vai ter uma rotina de oração. Chegou nessa terça, né, Roberto? Subimos lá, Deus mudou tudo, e a gente chora e cai no chão, mas a gente saiu todo mundo leve no espírito, alegre. Por quê? Nós aprendemos alguma coisa nova lá? Pode ser que sim, mas não foi isso que mexeu com o nosso coração. O que mexeu com o nosso coração é porque a gente sentiu a presença dele, do nosso amado. Ele estava lá junto com a gente. E quando a gente está perto da pessoa que a gente ama, a gente sente algo diferente, não é verdade, pastor? Quando o pastor Otto chega em casa, encontra a pastora Alessandra, e logo dá um sorriso, o coração se alegra. Amém? O coração da gente fica ansioso para estar perto de quem a gente ama. E a base do cristianismo, da nossa relação com Deus, não é ritual, não é que você é servo, é amor dele por nós, e o amor que nasce em nós por ele. Jesus falou disso aqui aos seus discípulos. Ele relacionou a obediência ao amor. Então, se você quer obedecer mais a Deus, você precisa encontrar formas de amar Ele ainda mais. Você tem que encontrar formas de fazer com que esse amor cresça no seu coração. Porque quanto mais o amor crescer, mais obediente você será. É isso que Jesus está dizendo: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Está cheio de gente que conhece a palavra de trás para frente, de frente para trás, que já fez 1000 cursos e não obedece. O que está faltando? Amor por Jesus. E nessa passagem, Jesus está tratando com os discípulos sobre obediência, porque ele está juntando dois assuntos.
Ele está dizendo para os discípulos o seguinte: olha, vocês têm que aprender isso, porque é o seguinte, eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar para vocês um outro, ele ainda fala, um outro conselheiro. Quando Jesus falou, eu vou embora daqui, ele falou, mas vocês não ficarão sozinhos. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus por isso? Diga assim, eu não estou sozinho. Amém? Olha para você ver, Jesus falou assim, eu não estarei mais aqui. Por quê? Porque a presença dele, o Todo-Poderoso, o que faz milagres, o que ensina, aquele que conduz, que guia, e saiu a presença dele, a gente pode se sentir órfão. Mas ele falou assim, pode ficar calmo, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro conselheiro que está com vocês. E ele disse, esse conselheiro vai guiar vocês a toda a verdade. Ele diz, esse conselheiro não vai deixar vocês sozinhos. A Bíblia traz para nós algo muito poderoso, que é a presença do Espírito em nós. E a Bíblia, a gente muitas vezes não tem clareza sobre a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três, mas são um. E aí, por isso que Jesus falou assim, olha, eu estou indo para o Pai, mas aquele que me ama, eu e meu Pai, vamos voltar para Ele, e vamos fazer morada nele. Olha para você ver, um mistério. Ele falou, eu estou indo, mas eu volto, e eu volto agora para morar dentro de você. Como? Através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito é Deus. Jesus é Deus, o Pai é Deus, 3 em 1, e cada um vai fazendo a sua parte. E a Bíblia, meu irmão, nós somos muito privilegiados. Por isso que a gente precisa despertar para aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, a quem muito for dado, muito será cobrado. Amém? Te falo isso, inclusive a respeito dessa igreja. Ontem eu estava visitando uma família, Carol estava comigo. Aí eu falei com o irmão, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu conheço muitas igrejas dessa cidade. Eu convivo com muitos irmãos de outros ministérios. Eu já preguei em quase todas as igrejas dessa cidade. Aí eu falei assim, olha, a nossa igreja, a Viva, ela tem um monte de defeito, porque ela é feita de pessoas imperfeitas. Mas ao mesmo tempo, eu quero te dizer que lá, para mim, do que eu conheço, é a melhor igreja que tem nessa cidade. Porque é uma igreja temente a Deus, que ensina baseado na palavra, de pessoas que estão aqui comprometidas com a salvação, que tem temor de Deus, que tem responsabilidade para cuidar do dinheiro que você entrega, que tem preocupação com a sua vida, que ora por você. Então eu fui falando, era como se eu falasse assim para a pessoa, minha igreja tem esse defeito, esse defeito, esse defeito, esse defeito, mas ainda assim é a melhor igreja para a gente estar. É a melhor igreja para a gente estar. E eu estou te dizendo isso porque o Espírito de Deus está te falando. E eu conheço muita igreja. Meu irmão, aqui Deus te dá bastante de quantidade e qualidade. Mas pega a palavra, a quem muito for dado, muito será. Não tenha medo dessa responsabilidade. Não tenha. Receba ela com fé no seu coração e transforme tudo aquilo que é liberado sobre a sua vida aqui em vida com Deus, em vida diária com Deus. E você vai ver o poder de Deus se manifestando dia após dia na sua vida. Mas Jesus, Ele está falando aos discípulos sobre o Espírito de Deus morar em nós, o conselheiro, o Espírito de Deus. Antes, no Velho Testamento, o Espírito de Deus cumpriu algumas missões aqui embaixo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou posse de Saul. A Bíblia relata experiências esporádicas, que de vez em quando o Espírito vinha sobre alguém.
Agora no nosso tempo é diferente, porque não é mais o Espírito escolhendo um aqui de nós para habitar nele e cumprir um propósito de Deus. Não, Jesus falou assim: olha, eu não vou deixar ninguém, presta atenção, não vou deixar ninguém sozinho. Não é que o pastor Watterson, o Christian e Vanete vão ter uma companhia diária, não. Eu estou fazendo uma promessa: aqueles que vierem até mim, aqueles que obedecem os meus mandamentos, aqueles que me amam, nenhum deles ficará órfão. Por quê? Porque eu vou habitar junto com eles através do meu Espírito. Então cada um de nós, quando a gente se move fora da igreja, nós não estamos sozinhos. O Espírito, que é o conselheiro, ele vai junto com a gente, e ele vai falando ao nosso coração. Ele começa a nos convencer. Sabe quando pinta às vezes a tentação de fazer algo que não devia, e aí você, sabe o que é isso? É porque o Espírito que habita em você, ele começa a se mover e a te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele começa a te aconselhar: vai por aqui, não vai por ali, não faça isso, faça aquilo. Te dá um exemplo, e ele usa várias formas para falar o nosso coração. Hoje eu li uma postagem do pastor André Valadão, Watterson, que ele falou assim: olha, sabe qual foi o problema de Eva? É porque ela ficou tempo demais na conversa com a serpente. E ele falou assim: não gaste tempo demais em conversas que você não deveria estar. O Espírito de Deus vai nos aconselhando através da palavra, através do convencimento no nosso coração, através daquilo que a Bíblia diz: seja a paz de Cristo árbitro no vosso coração. Quando você está sentindo paz, é um sinal da presença de Deus, do caminho correto. Nós não estamos sós. Jesus subiu aos céus, mas enviou o Espírito que está se movendo na igreja. Quer te dizer, meu irmão, eu queria que você conseguisse perceber o que Deus está falando aqui nessa noite. Nós estamos aqui reunidos, assentados, falando sobre a palavra, orando, adorando. Enquanto isso, o Espírito de Deus está no nosso meio, se movendo na igreja. E aí, com o Bruno, ele está falando uma coisa, com o Geraldo, ele está reforçando em outra parte, com o André, ele está focando numa parte da pregação que o André precisa mais. Eu estou falando a mesma mensagem para várias pessoas, mas com cada um o Espírito vai tratando de uma maneira diferente. O Espírito vai aconselhando, o Espírito vai mostrando a direção e o caminho a ser seguido. Alegria no nosso coração, meu irmão, é a gente saber que a gente não está só, nós não estamos órfãos, e que o Espírito habita dentro de nós. A Bíblia diz em João 16, versículo de número 7: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Presta atenção nesse mistério aqui. Olha que mistério, pastor. Porque quando Jesus estava aqui na terra, Jesus se deslocou por Israel, na Palestina, foi numa cidade, foi na outra, e ouviam os conselhos de Jesus aqueles que estavam geograficamente próximos dele. Quando Jesus estava aqui de carne e osso, ele fazia a obra com aqueles que tinham contato físico com ele, estavam a uma certa distância dele, para ouvir a voz dele, para ver os milagres que ele estava fazendo. Então Jesus, quando estava aqui, ele conseguia aconselhar, ensinar, dirigir
aqueles que estavam geograficamente próximos ao alcance da voz dele, do exemplo dele. Aí ele disse assim: mas eu vou para o Pai, e é para o bem de vocês que eu vou para o Pai. Por quê? Porque eu sou um aqui. Quando eu for, eu estou só aqui em Jerusalém. Quando eu for, Deus vai enviar o Espírito, o Conselheiro. Mas vai enviar onde? Só em Jerusalém? Só sobre a vida de uma pessoa, de 2 ou 3? Não, aí a Bíblia se cumpre lá em Joel. A Bíblia diz: e aí o Espírito vem, não só mais em Jerusalém. O Espírito está lá em Jerusalém, mas está em Nova York, está em Brasília, está no Rio de Janeiro, está em Congonhas, está em Belo Horizonte. O conselho de Deus que estava lá apenas na pessoa de Jesus, agora Deus derramou sobre a terra. Aí você está andando, Edilene, por um bairro da cidade, o Espírito está lá te aconselhando. O Bruno entrou na Gerdau, o Espírito está lá aconselhando ele na Gerdau. O Roberto foi fazer alguma coisa, o Espírito está junto com ele. Então Jesus falou: eu vou, é para o bem de vocês. Por quê? Porque quando eu for, o Espírito vai descer não sobre um só mais, mas vai descer sobre todos aqueles que me amam. E todo mundo vai ser aconselhado como? De longe? Não, de dentro. De dentro. Sabe por que eu acho que, Robson, Deus decidiu colocar o Espírito dentro de nós e não ao lado? Sabe por que, Geraldo? Porque ao lado tem muitas vozes. Tem o conselho do amigo, do primo, do tio, do amigo do futebol, do vizinho, do patrão, do governador, do não sei mais quem. Ao nosso redor tem muitas vozes. Aí Deus falou assim: não vou colocar do lado, para não ter confusão. Eu vou botar o Espírito dentro. Porque quando eu falar, o Robson vai saber que sou eu que estou falando. Porque se tiver do lado, o Espírito fala, o diabo também fala, a avó fala, o amigo fala, o chefe fala, o cliente fala, Luciano. Aí é um monte de gente falando. Aí você não sabe quem que você ouve. Mas será que eu faço isso, faço aquilo? Será que é Deus falando aqui ou é Deus falando ali? Aí Deus falou assim: não, para não ter confusão. Todo mundo fala do lado de fora, mas do lado de dentro do pastor só eu vou falar com ele. O Espírito de Deus foi colocado dentro de nós. E aí Jesus disse no versículo 8: quando esse Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. No versículo 12, ele diz assim: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês agora não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas aquilo que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que coisa poderosa. E a gente encerra aqui. Jesus falou assim, ó: o Espírito, ele não falará de si mesmo. Ele vai falar apenas aquilo que ele ouvir. Olha o mistério. Quer dizer, aquilo que o Espírito Santo vai ministrando no dia a dia no seu coração, é aquilo que ele está ouvindo do Pai. Olha para você ver a conexão. Ele só fala com a gente aquilo que ele ouviu do Pai. E a Bíblia diz que ele é que nos anuncia o que está por vir. Você quer saber das coisas que virão? Você quer ter visão? Você quer ter revelação do futuro? Só tem um que pode te dar isso: é o Espírito de Deus. Ele, se você amar Jesus,
você vai obedecer cada dia mais. O Espírito que habita em você, ele vai te aconselhar, e a obediência pelo amor que há no seu coração vai fazer você ouvir os conselhos do Espírito. E aí você vai ser guiado a toda a verdade que Deus tem para a sua vida. Você nunca mais será enganado, nem pela sua carne, nem pelo seu ego, nem pelas tradições da nossa comunidade, nem pelo achismo de ninguém. Amém? Esse é o selo, presta atenção nisso, meu irmão. Por que muita gente bate cabeça na vida? Porque está sendo guiado ou pelo ego, ou pela ganância, ou pela carne, ou pela tradição da comunidade, ou pela sei lá o quê. E aí o caminho pode ser o errado. Agora, se você for guiado pelo Espírito, mas é isso que você precisa entender, porque tem gente que vem para a igreja evangélica e acha que Jesus vai pegar um chicote e vai bater para você obedecer, vai te obrigar a obedecer. Esquece isso, meu irmão. Ele falou aqui, ó: quem obedece os meus mandamentos é aquele que me ama. Quando a pessoa pisa aqui, Jesus não está interessado primeiro em que ela obedeça. Está interessado primeiro é que no coração dessa pessoa nasça o amor por Ele. Porque se a pessoa amar Ele, a pessoa vai obedecer. E se aprender a obedecer, o conselheiro fala e você faz. Não as vozes daqui de fora, mas aquela que só a gente escuta. Quem está ligado no que Deus está falando aqui? Sabe aquela voz, pastor, que só você escuta quando Deus está falando com você? Às vezes o filho não ouviu, a esposa não ouviu, eu não ouvi, suas ovelhas não ouviram, mas você sabe que é Deus falando com você. É disso que Jesus está falando aqui.